Tragédia em Porto Alegre. 10 morrem e 4 ficam feridos em zoológico. Entre os mortos estão 8 crianças. Elas tinham de 5 a 8 anos e participavam de uma excursão no parque. Animais perigosos como leões e elefantes escaparam das jaulas. Atacaram visitantes e pessoas na rua. Os animais que saíram por este portão ainda não foram contabilizados. São animais ferozes e bichos peçonhentos. Soltos, oferecem riscos. Peritos afirmam que o acidente inédito na América Latina foi causado por falha humana e negligência. O caos nas ruas e o pânico na cidade de Porto Alegre você acompanha agora no Jornal do Brasil. Boa tarde. O Jornal do Brasil começa com uma triste notícia. Na capital do Rio Grande do Sul, a fuga de animais de um zoológico na manhã de hoje deixou 10 mortos e 4 feridos. Algumas vítimas estão em estado grave. Entre os mortos estão 8 crianças. O grupo de estudantes que fazia uma excursão para a aula de ciências chegou cedo ao zoológico. Cerca de 1 hora depois, o acidente aconteceu. As crianças caminhavam por essa trilha quando as jaulas se abriram. Houve tumulto. Algumas não conseguiram escapar. Depois de atacar visitantes, os animais fugiram por este portão e atacaram pessoas na rua. Lá fora, 2 morreram e o número de feridos ainda não foi contabilizado. Carros e lojas foram destruídos. Um dia que Porto Alegre jamais vai esquecer. Para saber como está o local desse lamentável incidente, nós vamos falar ao vivo com a repórter Jaine Valenciano. Jaine, qual a situação nesse momento por aí? Boa tarde. William, agora é 1h30 da tarde e nesse momento o caos já foi parcialmente controlado. Equipes de biólogos do estado de Porto Alegre e de outras regiões do Brasil vieram em apoio. A polícia também faz seu trabalho, tenta controlar o tráfego de veículos, em apoio aos biólogos. Para controlar a fúria dos bichos, alguns foram abatidos. O Corpo de Bombeiros teve muito trabalho para socorrer os feridos. Ambulâncias de empresas de saúde também ajudaram no resgate. William? Jaine, a assessoria já se pronunciou sobre o caso? Ainda não. Vários jornalistas de veículos de comunicação de todo o país procuram direção e assessoria, mas ninguém quis falar sobre o assunto. Em nota, a assessoria afirmou que a empresa lamenta o ocorrido e que em breve deve falar sobre o assunto. Desde o acidente, o diretor e o dono do zoológico não foi encontrado. William? A polícia já instaurou um inquérito para investigar as causas do acidente. Peritos ainda trabalham no local. Pelo menos 10 peritos da Polícia Científica trabalham aqui no local para apurar o que provocou a fuga dos animais. Um laudo técnico da primeira equipe que esteve aqui no local após o acidente diz que houve falha técnica no fechamento das gaiolas e jaulas e que toda a estrutura ferrosa está com visível desgaste, provocado pela manutenção inadequada e exposição ao tempo. Este é só um pré-laudo. A polícia ainda aguarda o parecer oficial da equipe criminalística para apontar os culpados. A maioria das mortes foram provocadas por esmagamento e ferimentos ocasionados pela agressividade dos animais. Nós recebemos uma informação de que os animais não estavam sendo alimentados e, por isso, atacaram os visitantes. Amanda Machado, para o Jornal Brasil. O momento não é só de eloquência pela morte de tantos inocentes. É momento de refletir sobre a falta de fiscalização rigorosa em um país que prefere tapar os olhos ao contrário de inspecionar e garantir a segurança da população em locais como este. Certamente, como o zoológico Animal Planet, há muitos outros no país, e não apenas no mesmo segmento. Assim, há ainda parques de diversões, teatros e muitos outros estabelecimentos desgastados pelo tempo, e que sequer comportariam público. Nós ficamos por aqui. Novas informações a qualquer momento em nossa programação e amanhã no Jornal do Brasil. Boa tarde.
Zoológico assassino. Veja a repercussão da tragédia no mundo e o pronunciamento da presidente da República sobre o caso. A presidente decretou luto oficial de 5 dias. Justiça quebra o sigilo bancário e revela que zoológico tinha lucro mensal de quase R$300 mil. E ainda, direto de Porto Alegre, o depoimento do dono do Animal Planet. Apesar de ser proprietário do zoológico e por isso responsável total pelo acontecido, eu sou também uma vítima. O Jornal do Brasil está no ar. Boa tarde. A Justiça quebrou o sigilo bancário do zoológico. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Amanda Machado. Amanda, o que a promotoria descobriu até agora? Boa tarde, William. Boa tarde a todos. A Promotoria Pública pediu a quebra do sigilo bancário da empresa para saber o seu faturamento mensal. Ao descobrir que o faturamento era de R$280 mil por mês, o promotor apresentou denúncia de crime contra a segurança pública. O texto diz que com esse valor era possível, sim, realizar a manutenção no zoológico. William. Muito obrigado, Amanda, pelas suas informações. E ainda ao vivo de Porto Alegre, vamos conversar com a repórter Milena Maieski. Milena, o que a presidente disse diante dessa tragédia e como foi a repercussão desse caso terrível pelo mundo? Boa tarde a todos. A presidente decretou luto ao saber dessa tragédia. Ela disse que só Deus poderá confortar as famílias das vítimas. Disse ainda, através da assessoria de comunicação, que dará todo o apoio para que as investigações aconteçam de forma rápida e transparente. O acidente no Zoológico Planet teve uma grande repercussão no mundo. O jornal New York Times publicou em sua página "Negligência provoca morte em zoológico brasileiro". O El País da Espanha publicou 10 mortos e 8 feridos em zoológico do terror. William. Quase 36 horas depois da tragédia, o diretor e dono do Animal Planet veio a público. Ele pede desculpas pelo acidente e afirma que vai se responsabilizar pelo ocorrido. Vamos acompanhar o depoimento dele. Senhoras e senhores, eu convoquei essa coletiva hoje para apresentar uma declaração sobre os fatos ocorridos na cidade em decorrência do estado do zoológico, do qual eu sou sócio. Deus me dá amparo nessa hora. Eu sei que Ele é justo e sabe que eu sou inocente, mas sei também que eu estou sujeito à lei dos homens e é a ela que eu me apresento para sofrer todas as punições e consequências que me forem imputadas. Não tenho palavras que possam servir de consolo às mães, aos pais, aos familiares e amigos das pessoas que morreram, especialmente as crianças. O que eu posso oferecer é uma versão sem rodeios e verdadeira dos acontecimentos. Por isso, hoje eu me apresento às autoridades com todos os documentos necessários, demonstrando que, apesar de ser proprietário do zoológico e por isso responsável total pelo acontecido, eu sou também uma vítima. Uma vítima porque eu jamais fui alertado sobre as reais condições em que se encontravam as instalações. Eu confesso, senhoras e senhores, que eu fui negligente. Eu estou muito doente e deixei a administração do zoológico com outros sócios. Eu acreditei na divisão do trabalho em equipe e acabei deixando o meu zoológico nas mãos das pessoas que não corresponderam à minha confiança. Mas não é uma desculpa, não. Muito menos uma forma de amenizar as minhas responsabilidades. Eu quero deixar claro que eu irei arcar com todas as consequências. As famílias das vítimas estão recebendo todo o amparo psicológico, financeiro, inclusive o jurídico, para que sejam, pelo menos em parte, ressarcidas pelas irreparáveis perdas, bem como aqueles que sofreram danos materiais também podem ter certeza
de toda a garantia possível de que terão seus direitos respeitados. Eu não tenho medido esforço para tentar amenizar as consequências do episódio. Os animais foram recapturados todos e encaminhados a centros de tratamento especializado que vão mandar os animais para zoológicos em melhores condições. E enquanto isso, o meu zoológico ficará fechado e caso a Fundação de Apoio às Vítimas, criada essa semana por mim, assim decida, toda a zona será demolida e no local será construído um memorial para honrar aqueles que pereceram neste episódio. Uma praça será erguida no local para devolver a alegria, um pouco da alegria que nunca deveria ter sido perdida. Eu quero reiterar que eu estou à disposição da Justiça para pagar pelo ocorrido e apresento hoje aqui as minhas mais sinceras desculpas. Que a minha atitude possa servir de exemplo para a sociedade e como um alerta para que outras situações como essa nunca mais voltem a ocorrer. Que Deus abençoe a todos e me dê força para poder ajudar na reconstrução de um mundo melhor, com menos hipocrisia por parte daqueles que só acusam, com mais atenção por parte daqueles que, como eu, são culpados mesmo sem ter culpa, e com a humildade que tanta falta faz aos seres humanos, para também, como eu, reconhecer os próprios erros e aprender com eles. Com a minha sinceridade, o perdão de Deus eu já encontrei. Agora me resta lutar pela justiça, pelo perdão da justiça humana e pela harmonia e paz com os meus concidadãos porto-alegrenses. Muito obrigado. Não tenho mais nada a declarar. Essa é a tal da conversa barata. O Jornal do Brasil fica por aqui. Boa tarde e até amanhã. O trabalho apresentado tem como base um caso fictício, a morte de várias pessoas causadas pelos animais do zoológico Animal Planet. Nosso principal objeto de estudo foi a análise do discurso enunciado pelo proprietário, bem como o posicionamento da empresa frente aos acontecimentos. Primeiramente, note que a imprensa, personificada em nosso telejornal, trata o caso como uma tragédia. Essa é uma forma de adjetivar o ocorrido e demonstrar a subjetividade presente na grande mídia. O Jornal do Brasil, também real, possui um caráter quase sensacionalista. Utiliza de palavras para caracterizar o ocorrido como caos, triste e lamentável. A segunda edição começa a escalada com o termo zoológico assassino. O peso da tragédia vai aumentando gradativamente. O luto de 5 dias, decretado pela presidenta, possui um grande peso para uma sociedade que acredita integridade das autoridades. Entretanto, o mais importante é o comunicado à imprensa do dono do zoológico. Notem que a figura do dono possui símbolos fortes e caricatos para um grande apelo ao público. A camiseta, levemente desabotoada, poderia ser um sinal de desleixo, se não fosse o blazer caído pelo seu corpo, aparentemente cansado. A roupa possui um caráter intrínseco e normativo, fazendo com que os juízos de valor sejam anexados à primeira impressão. As olheiras denotam preocupação e noites de insônia. O choro burlesco pode levar o telespectador a acreditar no arrependimento causado pela fatalidade. O aspecto cômico do proprietário e a sua linguagem simples podem levar à tradução de uma vítima do sistema, ou pelo menos de alguém que não possui plena consciência do desleixo de seus atos. O esclarecimento ainda possui uma conotação teológica, quando dito: Deus é justo e sabe que sou inocente, mas estou sujeito à lei dos homens. Essa frase poderia ser um substancial para quem possui crença parecida ou em algum momento se sentiu injustiçado. O proprietário não tira o peso das responsabilidades, mas consegue transferi-las para o poder público, colocando-se como uma vítima da falta de fiscalização. Assim, uma sociedade revoltada pelo fato somente transferiria a culpa para outros órgãos. A solução é dada como uma forma de amenizar os problemas provenientes dos erros.
No lugar da empresa, poderia ser construída uma praça ou um memorial às vítimas, caso esse fosse o desejo das famílias. Por fim, o empresário utiliza da frase: daqueles que, como eu, são culpados sem ter culpa. Todo o conteúdo do trabalho foi criado de forma para que você, telespectador, acreditasse ou ouvisse o pedido de desculpa da empresa. Hoje, por vocês, deixei minha camiseta surrada de lado, para que vocês me acreditassem em seriedade e profissionalismo. Obrigada. Não devia ter comido aquela feijoada ontem à noite.